Hoje eu quero falar um pouco sobre o perfil de crânio de corredor, né? Pessoas que têm uma capacidade grande com o corpo, são muito rápidas, né? Conseguem ter muita energia corporal. É o físico corpóreo que eu chamo, né? É o perfil de crânio onde a pessoa sente mais o corpo, né? Ela tem mais eletricidade, ela tem muito mais disposição. Geralmente tem mais facilidade para se manter magra, né? Então eu vou analisar alguns jogadores de futebol aqui para você cruzar esse dado, comparar e ver se faz sentido. Vamos começar aqui com o Mbappé. Eu não conheço muitos jogadores de futebol não, então vou mesclar aqui novos com antigos para você ver o padrão. O Mbappé é um cara de testa em rampa, puxada. Lembra que eu falo? Testa em rampa. O cara é comunicador, ele é sensitivo, ele é emocional, né? E você tem uma nuca, né, muito puxada. É uma nuca média, vamos dizer assim. Não é uma nuca gigante, mas também não é uma nuca pequena, né? Isso dá muita capacidade física para esse cara. Ele é meio que uma mescla de homem da montanha com homem da planície, da baixada, né? Então o crânio dele é um pouco híbrido. Lembra que eu falo que o híbrido é excelente? Pessoas que têm um crânio híbrido, elas conseguem transitar entre várias esferas. Então ele provavelmente é um cara bom de papo, né? Trocar ideia com ele deve rir bastante, deve ser muito expressivo, né? O topo da cabeça dele me diz muito que ele é um cara criativo, espiritual, né? Um cara que tem potencial para isso, né? Se você for trocar uma ideia com ele, ou na comunicação dele, ele vai ser um cara mais criativo, né? Ou um cara mais filosófico, ou um cara mais espiritual. São essas três que provavelmente vai sair da boca dele. A nuca, ó, tá vendo? A nuca dele tem um tamanho bom, né? E você vai reparar isso nos outros jogadores, ó. Vamos dar uma analisada aqui. Ele é bem expressivo, tá? Pessoas de testa em rampa ou testa arredondada e curta são pessoas que se expressam muito, com o rosto, com as mãos, né, com o corpo, enfim. Aqui a gente tem o Thierry Henry, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. É um cara que tem muita capacidade física também, ó. Tamanho de nuca, testa em rampa, médio quadrada, né? O topo de cabeça dele não é tão elevado. Ele é um cara de planície mesmo e não é um cara tão criativo, entendeu? Ele pode ser criativo com o corpo, lembra? Físico corpóreo. É um cara bom com o corpo. Isso é característica muito predominante nos jogadores de futebol de alta performance, né? Eles são muito expressivos e têm uma capacidade física muito grande. A testa geralmente é de 2 a 3 dedos e sempre puxada em rampa. Característica de soldado, ponta de lança, gente que suporta desconforto, dor, ficar sem tomar água, enfim. É como se você imaginasse um soldado que ele é um caçador-coletor, rastreador. Ele vai sair do reino, vai sair da aldeia para ir caçar. E ele precisa ter essas características: nuca longa e testa um pouco reduzida em rampa, né? É um cara pouco lógico, mas muito físico corpóreo, entendeu? Vamos lá. Esse daqui, cara, eu me esqueço o nome desse cara aqui. É jogador de futebol também. Não lembro se é Zico, sei lá. Esse cara também é muito conhecido. A nuca dele é puxada, né? Ele tem uma testa médio quadrada, só que olha a testa dele em relação ao Thierry Henry, como ela é menos puxada, ela é um pouco mais quadrada, ó. Tá vendo? Esse cara aqui tinha uma lógica um pouco mais aflorada, mas ainda assim é uma testa de 2 a 3 dedos, né? Então é um cara que ainda está na categoria de ponta de lança, bom com o corpo, é criativo com o corpo, né? Ele provavelmente aí na hora da ação ele exerce bastante a criatividade e a capacidade física, né? Vamos lá. Ó, outro jogador famoso, só que aqui o cabelo não dá pra ver muito bem, mas esse cara tem uma nuca boa, né? Uma nuca média ali e uma testa média também, né? De comunicador. Olha o tamanho do rosto. Lembra que eu falo? Comunicadores, eles geralmente têm um rosto maior que a testa. Pessoas que são mais expressivas, são mais capazes de se expressar aí com 5 sentidos, vamos dizer, né? Ó, esse rapaz aqui também é novo no futebol, ele tá estourando aí. Ele e um amigo, né? Eu escolhi aqui rapidamente essa foto dele para analisar a característica. Olha só como diferente dos outros jogadores, tem muitos jogadores que não têm essa característica, tá? Ele tem nuca, ele tem topo de cabeça e ele tem a testa média quadrada. Ele tem uma testa lógica, só que ele tá no campo, ele é jogador, né? Então ele deve usar essas três camadas no jogo dele. Ó,
corpo de homem da montanha, olha o tamanho. Ele não tem o corpo de um jogador tipo Neymar, sacou? Ele não tem o corpo de muitos jogadores de nuca longa. A nuca dele é média e o topo de cabeça é muito elevado e a testa é quadrada. Então esse cara, ele com certeza, ele é tipo um Adriano. Lembra do Adriano, jogador? É tipo um Adriano, sacou? Capacidade de carga, é explosivo, tem velocidade, ele é um híbrido, tá vendo? Ele é rápido e grande. O Usain Bolt também é assim, só que a diferença do Usain Bolt é que o Usain Bolt tem as pontas finas. Esse cara tem as pontas grossas. Ele não é bom para corrida de longa distância, entendeu? Não é. Colocar ele perto de alguém de performance física de planície, esse cara corre muito mais longe do que ele, né? Ele já é um cara explosivo, ele é um cara que consegue acumular muita energia na hora de partir, na hora de sair, né? Justamente por esse pernão grossão aqui, ó. Isso aqui bomba, né? Enfim. Um carinha que a gente pode comparar isso é o Roberto Carlos. Olha só o crânio desse cara para esse cara. Entre esses dois, esse cara aqui é muito mais explosivo. Ele tem muito mais capacidade de fazer muito com muito pouco, tá? Essa é a grande diferença, ó, quando a testa reduz. Olha o tamanho da testa desse cara, quadrada, tá vendo? E ele é negro, ó, negro com a nuca puxada, ó. E esse cara que tem uma testa reduzida e uma nuca puxada. Ele também tem característica de homem da montanha, nem tanto quanto o outro, mas o Roberto Carlos era um cara de explosão, né? Se você olhar os vídeos dele chutando bola, batendo falta, correndo, o bicho era um monstro, pequenininho, mas muito rápido e muito forte, entendeu? Então, nuca avantajada, testa reduzida. Quanto mais reduzida é a testa, mais a pessoa suporta dor, pressão, mais ela consegue se levar além dos seus limites naturais, né? Então, repare isso no futebol. Os de testa curta são os mais rápidos, mais explosivos, eles são os mais expressivos e também os mais emocionais, os que mais explodem rápido, brigam à toa, né? E por aí vai. No caso do Roberto Carlos aqui, ele era um cara bem tranquilo. Condição craniana não quer dizer que a pessoa vai ser aquilo, quer dizer que ela está propensa a ser mais aquilo. Ser mais emocional, mais lógico, mais filosófico, enfim, né? Então, condição não dita o que a pessoa é 100%, mas dá uma boa ideia de como ela pode se comportar, de como se comunicar com ela, né? Pessoas assim, ó, com uma testa mais reduzida, elas processam menos palavras por segundo, né? Então a sua comunicação tem que ser mais papo reto quando você for conversar com pessoas com essa característica. É interessante a diferença entre uma pessoa de testa muito quadrada e uma pessoa e reta, grande, né? E uma pessoa de testa curta e redonda. Realmente a frequência, o jeito de se comunicar. Pessoas de testa curta geralmente têm mais facilidade para dizer o que está sentindo do que o que está pensando, né? Muitas pessoas de testa curta usam muitas palavras para se expressar e processam poucas palavras, né? Quando as palavras vêm. Então, só esse pequeno dado aqui que é bem interessante sobre essa característica. Ó, mas é uma condição maravilhosa, tá? Eu considero as pessoas mais livres e mais leves que existem. Elas não precisam ficar processando tanto, a cabeça delas não tá cheia o tempo todo, entendeu? Enfim, frequência diferente. Outro jogador muito conhecido, né? Nosso querido Pelé, que se foi há pouco tempo. Uma nuca muito avantajada e uma testa muito puxada. Isso aqui já não tenho muito o que explicar, tá vendo? É um cara que de fato ele é físico, corpóreo, sensitivo. Olha o tamanho da cara dele em relação à testa. Um comunicador por natureza, um ponta de lança, um grande soldado, vamos dizer assim, né? Se joga no campo e faz o que tem que ser feito, independente do que está acontecendo. Pessoas com testa muito curta, quando são bem treinadas, quando elas se colocam numa performance ali que bate com as características delas, cara, essas pessoas atuam de forma maestral. A performance dela tá toda ali. O processamento cerebral dela já não é tão grande, então, se ela se mantém focada ali, ela performa absurdamente. Muito melhor do que uma pessoa de testa grande, tá? Nunca você vai ver num esporte de performance que exige tanto do corpo uma pessoa de testa muito quadrada se destacando. Sempre vai ser pessoas de testa puxada, tá? É por uma questão mesmo de suportar. Essas pessoas têm muita capacidade de suportar, elas são muito resistentes à dor. Elas sentem dor, mas o processamento, né? O quanto elas processam essa dor reduz bastante. Quanto mais lógica você tem, mais você quer resistir à dor, mais você quer fugir dela, na verdade.
E quanto mais a sua testa é curta, menos dor você precisa processar, né? Tipo, parece que o seu cérebro, ele assume uma característica, ele se torna eficiente ali para o corpo, né? Então parece que o corpo passa a não ser mais tão estranho. Pessoas que têm muita testa pensam muito, por pensar muito, elas ficam muito ansiosas quando a dor vem, entendeu? Então colocar uma pessoa de testa curta, uma pessoa de testa quadrada longa, uma do lado da outra, e dizer para elas, pelo menos aí uns 10 minutos antes, ó, vai vir uma intensidade de dor muito grande, tá? Você vai tomar choque, você vai ficar tomando choque aqui uns 1 minuto. Se você ficar dizendo isso para uma pessoa de testa quadrada, grande, uma pessoa muito lógica, ela vai começar a ficar muito ansiosa. A outra também talvez possa ficar ansiosa, mas ela vai sofrer menos no momento da dor do que a pessoa que tem a testa muito quadrada. Tá? Então são dados muito específicos, muito. Isso aqui é detalhe, tá? É coisa que lá pra frente eu vou estar falando tranquilamente, mas aqui eu só posso dar umas pinceladas às vezes. Mas no fim é isso, tá? A diferença de testa curta para testa longa e quadrada, né? No caso aqui do nosso querido Pelé, ele tem uma testa curta e uma nuca longa. Isso faz ele um ótimo corredor, um cara que aguenta, suporta pressão, enfim. Cristiano Ronaldo, né? É um cara de testa em rampa, nuca longa. A nuca dele é longa para média, né? Quando é muito longa eu vou dizer, eu vou falar, ó, esse cara aqui é atípico, isso aqui é uma nuca absurda. Agora, no caso do Cristiano Ronaldo, não. É uma nuca média, tá vendo? Ó? Ele é um comunicador por natureza. E quando eu digo comunicador é porque essa pessoa tem mais facilidade para se conectar às pessoas, não só pela fala, mas também pela expressão, jeito de ser, comportamento, né? Então, o Cristiano Ronaldo, ó, tem uma boa nuca, né? É uma nuca tipo a do Mbappé, sacou? O Mbappé tem essa nuca. Olha o tamanho do rosto dele em relação à testa. A testa é médio quadrada e está em rampa. A nuca é longa e ele tem um pouco de topo de cabeça. É um pouco, assim, não é tanto, mas é um pouco. Eu acho que o Mbappé tem mais. Mas enfim, você vê que esse cara aqui é bom com o corpo pra caramba, né? Você vê que a genética dele, né, tudo. Não preciso nem ficar explicando muito sobre o Cristiano Ronaldo, né? É um exemplo aí que todo mundo conhece. A gente tem aí o Zidane, né? Que é um cara também que ele tinha uma característica muito emocional, né? Ele deu uma cabeçada num cara dentro de um jogo uma vez, derrubou o cara. Ele tinha uma treta aí com o Thierry Henry, né? Eles jogavam juntos, os dois eram muito bons, só que eles tinham, né, uma questão ali. E pessoas assim, ó, com o crânio mais arredondado na frente, tá vendo? Ó, o crânio dele não é necessariamente em rampa, tem um pouco de rampa, mas está puxando mais para arredondado. É uma pessoa que tem uma testa um pouco mais arredondada, né? Característica dele de corpo é de homem da montanha por causa do topão de cabeça. A nuca dele é média, tá vendo? Se fosse muito longa, o topo de cabeça dele seria mais reduzido. Então é um cara que capacidade física, né? Velocidade, capacidade de drible, né? Ele é bom, ele é criativo no drible, sacou? É um cara bom. A característica craniana dele é um pouco diferente da do Thierry Henry. Thierry Henry é um cara mais emocional. Esse aqui é um cara mais filosófico, entendeu? É isso. Essa é a diferença entre eles. Mas olha a nuca do Zidane, ó, que legal. Tá vendo? Todos eles têm nuca, tá? Dificilmente não tem. Acho que o Puyol tem pouca. O Puyol é um jogador aí também. E o cara não é de ataque, ele é da zaga, eu acho. Então os caras da zaga têm geralmente a nuca mais curta, os atacantes têm a nuca mais longa. Ó, Mbappé. Vamos lá. Esse jogador, que eu não faço ideia de quem é, mas olha que interessante, ó. Topo de cabeça muito elevado, nuca média, tá vendo? Quase homem da montanha, um pouquinho puxada pra cima, tá vendo? Mas tá aí, ó, testinha dele, mais reduzida, 2 dedos a testa dele. Pessoas assim são muito emocionais, tá? Muito emocionais. Os 5 sentidos são muito aflorados. Rapidamente o humor de uma pessoa de testa curta pode mudar. Muito rapidamente, entendeu? Então, vou te dar um exemplo aí. Pessoas de esquerda no Brasil. Não sou de esquerda, não sou de direita. Não vou defender lado nenhum. Mas pessoas de esquerda geralmente têm uma testa mais reduzida e arredondada. Ou grande e arredondada. Dificilmente a testa de pessoas de esquerda é muito quadrada. Entendeu? Se colocar aí 1000 pessoas de esquerda em um lugar, a maioria delas vão ter a testa mais reduzida. Tá? São pessoas mais sensitivas, corpóreas. Né? Não confunda isso com inteligência, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pessoas de testa curta podem ser muito inteligentes, só que no campo delas,
entendeu? Dificilmente pessoas de testa curta são lógicas matemáticas, são muito precisas, né? Não são tão de padrões, entendeu? A não ser que sejam treinadas a isso, mas no fim o ser humano pode ser o que ele quiser, alguns com mais capacidade, outros com menos. Então no caso de pessoas de testa reduzida, capacidade lógica mais reduzida, né? Então o emocional acaba se aflorando. Os 5 sentidos pegam bastante para influenciar essa pessoa. Às vezes algo que ela ouviu, sentiu, né? Presenciou, aquilo mexe bastante com as emoções e o humor dela, né? São pessoas maravilhosas quando são bem direcionadas, quando estão em seu campo, né? São pessoas com um coração muito bom. Por isso que eu comentei a questão da esquerda. Goste você ou não, as pessoas ali são um pouco mais sensitivas, elas são mais emotivas, elas se importam mais com as pessoas, com os animais, né? Existe ali um tipo de preocupação emocional. Elas não falam muito o que estão pensando, elas falam mais o que estão sentindo. Os dados não é uma fonte primária para essa pessoa. Não é a primeira coisa que ela recorre mais ao que ela está emocionalmente pensando, né? Tá uma análise meio profunda aqui, mas só para exemplificar, né, até onde eu consigo chegar, como é que eu consigo entender certos perfis, e não só a caixa craniana, mas o comportamento ali dentro, o que aquela pessoa está mais propensa a ser, né? Condição craniana, meus amigos. Ó, você conhece esse cara aqui, né? Esse cara, ó, crânio de comunicador, a nuca dele é mais puxada, né? Eu falo crânio de comunicador, mas eu tenho que ajustar isso, é testa de comunicador, entendeu? A testa de comunicador, ela é médio quadrada ali, a dele. E tá em rampa, tá vendo? O topo de cabeça dele é um pouco elevado. E a nuca é média também, né? A nuca dele é boa. Tipo a do Mbappé ali. Esse cara eu não preciso nem falar muito dele, né, cara? Ó, crânio de comunicador, já vou traçar uma característica. Comunicador, muita tatuagem, sacou? O cara se expressa fora do corpo também, ele não se expressa só dentro. Ele deve saber falar muito bem, né? Ele deve saber se expressar, ele deve gostar um pouco de arte, de música, filosofia, assim, no geral, né? E a arte tá aqui, expressa no corpo dele, ó. Quando uma pessoa chega a fazer uma tatu desse tamanho, é porque realmente ela quer fazer uma tatu, quer expressar alguma coisa, ela quer mostrar alguma coisa, né? É como pintar a fachada da sua loja. Você é uma loja e você vai lá e pinta ela com uma tatuagem. É tipo isso, entendeu? Então é uma pessoa muito expressiva. Tá expressando, é tão expressiva que está se expressando para fora do corpo. Bom, o nosso querido Ney, né? O menino Ney, Neymar. Olha aí, ó. Olha a testa como é que já mudou. Tá vendo? Esse cara é um híbrido, tá? Ele tem uma testa híbrida. Ele tem uma testa médio quadrada e termina em rampa, né? Termina curvando. Parece que tá quebrada a testa dele no meio ali, ó. Olha que interessante. Então existe uma parte lógica e uma parte emotiva, sensitiva aí, né, no Neymar. E ele tem uma nuca média também, né? A capacidade física dele é boa. Dificilmente ele vai ser um cara gordo ao longo da vida, sabe? O topo de cabeça dele também é um pouquinho elevado, né? Os jogadores de futebol não têm um topo de cabeça tão elevado, mas muitos ali têm também, sabe? Mas é o diferencial mais no drible, tá? Pessoas que driblam muito, são muito rápidas ali com o corpo, elas têm uma nuca longa e um topo de cabeça mais elevado. E a testa deles é um pouco mais reduzida e arredondada, né? Tipo, o do Neymar aqui tem arredondamento, não é 100% quadrado, entendeu? Então ele mescla entre a lógica e o emocional, ele consegue gerenciar muito rapidamente o corpo por conta da criatividade e da mescla ali da testa, né? Porque ele, por ser um híbrido, ele é um cara que resiste à dor e ao mesmo tempo não pensa muito no que fazer, mas tem capacidade de pensar, né? Quando ele quer, ele pensa e pensa muito bem. Então, praticamente é isso. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Ó, aqui uma nuca do Pelé, né? Ó, de uma foto. Acho que ela ficou desgarrada. Tá meio fora de ordem essas imagens, mas aqui já mostra, ó. Testa em rampa, só que a dele é arredondada, não é médio quadrada. E nuca muito avantajada. Isso aqui o Pelé estava jovem, tá? Lembra da neuroplastia que eu te falo? A neuroplastia, o seu cérebro, ele vai se remodelando com o passar do tempo. Desde criança ele vai se formando, chega uma certa etapa da vida, ele se mantém num certo tamanho, e quando você começa a envelhecer, seu crânio, o seu cérebro lá dentro do crânio começa a diminuir, entendeu? Então a sua capacidade cognitiva também começa a diminuir depois de uma certa idade. Então aqui está explicado, ó. A nuca do Pelé era um cara que corria, e corria muito, era bom de drible, sacou?
Não pensava tanto, era um cara de ação, sacou? Vamos pro próximo. Ó, isso é uma nuca longa, tá? De todo mundo que eu mostrei aqui, esse cara, que eu não faço ideia de quem é, tem uma nuca muito longa, tá? E a testa dele, ó, não é em rampa, é redonda e é curta, tá vendo? Olha até o topo de cabeça dele, nem é tão elevado, ó. Então esse cara é rápido. Ele é muito rápido e provavelmente ele é bom de drible, é bom de cortar, de passar rápido, sabe? Enfim, um velocista, um homem da planície, né? É um cara rápido por natureza. Até a estética dele, ó. Pela estética você percebe que ele é um cara para cortar o vento, tá? Não se enganem, meus amigos. O nosso design não é só mero design. O nosso design é adaptativo. Ele só é o resultado do que o cérebro, do que a nossa genética quer fazer. Entendeu? Do que ela se adaptou. Então, essa foi a análise de hoje, né? Consegui mostrar um pouco aí da característica desses jogadores que se destacaram muito, né? O Zidane aí dando a cabeçada, né? Isso é característica de quê? De uma pessoa lógica ou uma pessoa emocional, sensitiva, né? Então aqui ele realmente perdeu a paciência e deu a cabeçada no cara, entendeu? Não sei, eu acho que o cara xingou a mãe dele, alguma coisa, cara. O cara falou uma coisa boba com ele ali, ele já explodiu, entendeu? Deu uma cabeçada no cara, tomou cartão. Enfim, essa foi a análise de hoje, né? Compare seus dados, faça seu comentário, envie esse vídeo para pessoas que você sabe que tem nuca longa e testa reduzida, né? Vamos ajudar aí o Brasil a levantar esse conceito para a gente discutir no mundo, né? Eu nunca encontrei uma análise assim. Desde pequeno eu nasci com esse dom e tive que transformar em técnica para o tipo de trabalho que eu exerço. Então, hoje em dia eu estou transformando essa técnica em um tipo de conhecimento que você um dia pode aplicar e se transformar em sabedoria na sua vida. Conseguir analisar as pessoas antes de elas abrirem a boca para falar com você. Você já tem uma ótima ideia da condição craniana daquela pessoa, né? De como ela pode se expressar para o mundo, de mais ou menos aí o tipo de perfil que ela tem, né? Ela é o quê? Pessoa mais física, sensitiva? É uma pessoa mais filosófica, criativa, espiritual? Ou é uma pessoa mais lógica, matemática, né? Então vai treinando o seu olhar aí, com o tempo isso vai virar uma habilidade que você vai poder usar na vida. Um forte abraço.